Olá, meus amigos e minhas amigas. Recentemente saiu uma reportagem da NBC News afirmando que está rolando uma conversa de que os Estados Unidos estão considerando enviar mísseis táticos de longo alcance para a Ucrânia. Mas isso tudo depende de um novo pacote de financiamento que precisa ser aprovado pelo Congresso. A gente está falando de algo em torno de 60 bilhões de dólares, que já foi aprovado pelo Senado, mas por enquanto está meio que travado por causa de uma resistência dos republicanos lá na Câmara. Se depender de pressão, a pressão de Zelensky não para. O presidente ucraniano fez uns comentários dizendo que a Rússia está se aproveitando desses atrasos na ajuda à Ucrânia. Zelensky deu essa declaração logo depois de visitar a linha de frente em Kupiansk, uma área que a Ucrânia recuperou em 2022, mas que recentemente viu uma atividade intensa das forças russas. Ele destacou que a situação em várias partes da linha de frente está bem complicada, especialmente nos pontos onde os russos concentraram um grande quantitativo de tropas. Agora o que está na mesa são variações mais novas do ataque MS, que tem um alcance máximo de quase 200 milhas, ou seja, cerca de 300 quilômetros. E o detalhe é que esses mísseis podem carregar bombas de fragmentação, que daria às forças ucranianas a capacidade de atingir a península da Crimeia. Alguns oficiais sob anonimato mencionaram que os Estados Unidos podem impedir que os aliados da OTAN forneçam esses mísseis para a Ucrânia, já pensando em reabastecer os estoques que ficariam baixos. Rustem Umerov, ministro da Defesa da Ucrânia, falou nos últimos dias que a queda de Avdiivka para as forças russas mostrou a necessidade urgente de armas de longo alcance para destruir formações inimigas. Na reunião em Munique entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, eles discutiram algumas questões que consideram urgentes, como munição, defesa aérea e capacidade de longo alcance. Kuleba até mencionou que eles conversaram sobre o fornecimento dos ataques MS de longo alcance, chamando o sistema de um símbolo importante para os ucranianos que estão se defendendo da invasão russa desde fevereiro de 2022. Bom, tirando o México, a América do Norte está fechada com a ajuda aos ucranianos, ao menos nas promessas. O ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair, fez um anúncio que não é pouca coisa. O Canadá promete doar mais de 800 drones Skyranger R-70 para a Ucrânia. Esses não são quaisquer drones, são sistemas aéreos não tripulados multimissão. O valor dos presentes ultrapassa os 95 milhões de dólares canadenses, algo em torno de 70 milhões de dólares americanos. Esse movimento faz parte de um compromisso maior anunciado anteriormente pelo primeiro-ministro Justin Trudeau durante uma visita a Kiev no ano passado. Trudeau prometeu uma assistência militar da ordem de 500 milhões de dólares canadenses. E agora está claro que parte desse montante está sendo canalizado para fornecer à Ucrânia os recursos que Zelensky tem demandado. Bill Blair destacou a importância desses drones, mencionando que eles são cruciais para a Ucrânia detectar e identificar alvos, reforçando a posição do Canadá de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. E olha, quando falamos de apoio, o Canadá não está brincando. Desde fevereiro de 2022, o país já comprometeu mais de 9,7 bilhões de dólares canadenses em ajuda à Ucrânia, incluindo mais de 2,4 bilhões de dólares canadenses especificamente em assistência militar. E mais recentemente, durante uma reunião com aliados da OTAN em Bruxelas, no dia 14 de fevereiro, Blair anunciou outra doação significativa de mais de 60 milhões de dólares canadenses para a Ucrânia. Isso mostra que há uma preocupação efetiva do governo canadense em garantir que Moscou não prevaleça nessa guerra. Bom, gente, a queda de Avdiivka é um sinal preocupante de que conter ou derrotar a Rússia pode ser mais difícil do que se imaginava inicialmente. Parte dessa preocupação está nas dificuldades que o principal financiador, os Estados Unidos, estão enfrentando para cumprir as promessas de ajuda para Kiev, uma vez que a Câmara promete travar a liberação do pacote de ajuda prometido por Biden. Mas não pense que a Ucrânia está só na defensiva. Isso é o que afirma um alto oficial ucraniano. Segundo o brigadeiro-general Oleksandr Tarnavsky, as forças ucranianas já estão se posicionando em novas linhas de defesa e estão conseguindo repelir as tentativas russas de avançar. Os russos, além de Avdiivka, estariam dispostos a ampliar seus ataques em outras áreas, como parte da cidade ocupada de Marinka e um vilarejo no sudeste que ainda está sob controle de Kiev. A captura de Avdiivka por parte da Rússia é estratégica. Ela afasta as forças ucranianas da cidade de Donetsk, um ponto que é importante para os russos no que diz respeito à logística e apoio às suas operações em Donbás, essa região parcialmente ocupada no leste da Ucrânia. Segundo analistas militares ucranianos, os russos provavelmente vão tentar ajustar a linha de frente ao redor de Marinka e talvez iniciar um novo avanço perto da cidade de Vuhledar, que ainda está sob controle ucraniano.
Mas e a Rússia? Bom, Putin chamou a captura de Avdiivka de uma vitória importante. E Moscou critica a retirada ucraniana, dizendo que ela foi feita às pressas e deixou para trás soldados e armas. Mas segundo Serhiy Vigouret, da Defense Express, a retirada foi bem executada, considerando o risco de um cerco total. Inclusive, alguns soldados da 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, que foram enviados às pressas para reforçar as tropas de Avdiivka, chegaram a ser completamente cercados, mas teriam conseguido escapar. Segundo o oficial, a situação é complexa e os ataques russos não dão trégua, tentando exaurir os defensores com constantes ataques de pequenos grupos e bombardeios. Com Moscou declarando unilateralmente a anexação de regiões ucranianas como Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia em 2022, sem de fato controlar completamente essas áreas, a tensão só aumenta. Analistas preveem que a Rússia vai tentar aproveitar o momento para capturar o máximo de território possível, seguindo a lógica dessas declarações de anexação. Bom, gente, do outro lado do Mediterrâneo, a situação continua grave e o premier israelense está cada vez mais isolado na comunidade internacional. Uma leitura rápida na imprensa internacional, até mesmo em jornais israelenses como Haaretz, deixa isso muito claro. Como já comentei com vocês, em assuntos internacionais eu raramente leio a imprensa nacional, uma vez que a política doméstica acaba interferindo muito na forma como a imprensa nacional percebe o que está rolando na comunidade internacional. Mas esse isolamento que eu falei se manifesta no fato de que até mesmo o maior apoiador de Israel, os Estados Unidos, tem tomado posição impensável até então. Isso mesmo. Recentemente, os Estados Unidos propuseram uma nova resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas que está chamando bastante atenção. A proposta americana busca um cessar-fogo temporário na guerra entre Israel e Hamas. E o que é particularmente notável aqui é a oposição a uma ofensiva terrestre significativa por parte de Israel em Rafah. O que a gente percebe é que é um desvio interessante, considerando a postura geral dos Estados Unidos até agora, onde qualquer menção a cessar-fogo era prontamente vetada ou nem ia para a proposta de resolução pelo fato de que já se adiantava o veto de Washington. Então, o que está acontecendo de fato? Bom, depois de indicar que vetaria uma resolução proposta pela Argélia, que demandava um cessar-fogo humanitário imediato, os Estados Unidos parecem estar buscando uma nova abordagem. Esse movimento tem como pano de fundo as preocupações de que a resolução argelina poderia colocar em risco as negociações entre Estados Unidos, Egito, Israel e Catar, que visam estabelecer uma pausa no conflito e negociar a libertação de reféns mantidos pelo Hamas. Como disse, a proposta dos Estados Unidos reflete uma mudança na linguagem e se alinha com o que o presidente Joe Biden mencionou em conversas com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A ideia é apoiar um cessar-fogo o mais breve possível, condicionado à libertação de todos os reféns e à remoção de barreiras para a assistência humanitária. Mas o que isso realmente significa? Bom, basicamente, os Estados Unidos estão sinalizando uma paciência estratégica, sem pressa para levar a resolução à votação, dando espaço para negociações. Como vocês sabem, para ser aprovada, essa resolução precisa de um mínimo de 9 votos favoráveis no Conselho de Segurança, isso sem vetos dos membros permanentes, que incluem, além dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. A proposta americana também aborda diretamente a questão de uma ofensiva em Rafah, uma área onde, como vocês sabem, mais de 1 milhão de palestinos buscaram refúgio, ou seja, se já era densamente povoada, agora ficou muito pior. A preocupação é que uma ofensiva intensifique a crise humanitária e tem implicações sérias para a paz e segurança regionais. Tradicionalmente, Washington tem protegido Israel de ações da ONU, mas essa nova resolução sugere uma mudança de postura, pelo menos em algum nível. Bom, gente, isso não é só sobre a situação em Gaza, é também um sinal claro para Netanyahu de que a proteção diplomática americana não é incondicional. A reação de Israel à proposta ainda está por vir, mas sem dúvida o gesto dos Estados Unidos de propor essa resolução é um desenvolvimento bem significativo. Além disso, a resolução condena a ideia de alguns ministros do governo israelense de mover colonos judeus para Gaza e rejeita qualquer tentativa de mudança demográfica ou territorial que viole o direito internacional. Isso inclui a criação de zonas de segurança dentro das fronteiras de Gaza, algo que Israel havia proposto anteriormente. Meu desejo é que se alcance alguma solução capaz de garantir a segurança dos civis palestinos, assim como a libertação de todos os reféns em poder do Hamas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.